capítulo 10 de Daniel, irmãos. Uma das tarefas mais difíceis da vida cristã é você orar e ter que esperar. E continuar a confiar. Essa é uma das tarefas mais difíceis, principalmente daqueles que apregou um Deus fiel. Um Deus que responde, ainda que eu tenha que esperar. Principalmente na sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade instantânea. Os casamentos são instantâneos, a vida com Deus são instantâneas. É só tocar um botão, as coisas acontecem. Máquinas instantâneas, batata instantânea, crédito instantâneo, tudo instantâneo. E a gente acaba formando uma realidade que quer que também Deus seja instantâneo. E na maioria das vezes Deus não é instantâneo. E outras vezes sim. E quando ele é instantâneo e quando ele demora um pouco mais, ele tem razões e propósitos para assim fazer. Porque ele é um Deus soberano. Um Deus que tem todo o script nas mãos. O grande privilégio de servir um Deus como nós servimos o Deus da palavra é que ele sabe absolutamente o fim desde o começo. Isso é fantástico. Eu tenho certeza, como o apóstolo Paulo teve, como todos os antepassados nossos tiveram, a minha avó, a minha mãe, de que Deus sempre teve um propósito em todas as coisas. E ainda que pareça demorado, atrasado, Deus já está trabalhando o tempo todo. Então, quando nós olhamos um texto como esse, irmãos, nós aprendemos algo na dinâmica do texto para a gente amadurecer um pouquinho mais. Porque às vezes, quando nós oramos e se a resposta de Deus não é imediata, a gente achamos que é sinal de que Deus não nos ouviu ou que Ele não se importa. Porque nós gostaríamos que Ele estivesse respondendo imediatamente, porque nós somos pessoas imediatas. Nós queremos lucros imediatos, conhecimentos imediatos, vida cristã imediata, sem pagar um preço, sem formar realidades de Deus no dia a dia. Daniel capítulo 10, como nós já conversamos quarta-feira passada, traz uma realidade que parece que tem uma oração atrasada aqui. Parece que alguma coisa aconteceu que levou Daniel nessa angústia toda a jejuar e orar 21 dias completos. Mas aqui, irmãos, eu falei quarta-feira passada que é como se Deus
estivesse aberto a cortina um pouquinho para a gente ver o que acontece nas regiões celestiais. E não foi para qualquer um que Deus fez isso, foi para Daniel que Deus fez isso. E não é para qualquer um que Deus faz isso. De todos os discípulos, apenas 3 viram uma brechinha da eternidade quando subiram com Jesus ao Monte da Transfiguração. Ficaram tão maravilhados, ficaram assombrados. E Pedro queria ficar ali para sempre. Ele se dispôs a construir umas barraquinhas para Jesus, para Elias, para Moisés. Não tinha problema, era só 3, eles iam ficar de fora. Porque o que eles queriam é que aquela visão durasse mais tempo. E Deus tem dado isso a alguns servos dele. E aqui eu digo que a dinâmica desse texto é exatamente para mostrar para mim, para você, não só características fantásticas do nosso Deus, mas que alguma coisa que acontece quando eu e você oramos. E que às vezes nós não trabalhamos isto. Nós temos medo, irmãos, de sermos da linha do Peter Wagner, ou se pensarmos alguma coisa além, não pensarmos como presbiterianos. Mas o que esse texto vai dizer para mim, para você, é algo muito fantástico. Porque Daniel, ele viveu uma realidade de vida bidimensional. Daniel tinha uma realidade profunda do seu exílio. Daniel, em momento nenhum, Daniel descartou a questão da realidade do seu exílio. Daniel, sim, estava na Babilônia. Daniel, sim, tinha vindo com o seu povo escravo pelo imperador babilônico, Nabucodonosor. Essa era a sua realidade. Realidade de um bando de políticos incompetentes que tinha inveja da sua competência. Mas Daniel também vivia numa outra dimensão, uma dimensão espiritual. Que Deus o levava e sincronizava a sua vida espiritual com a vida das pessoas que estavam à sua volta, às quais Daniel deveria impactar com a mensagem do reino de Deus. Então Daniel, ele trafegava livremente entre a realidade terrena e uma realidade espiritual. Deus dava a ele entendimento. Deus dava a ele a sabedoria das visões fantásticas que ele tinha e que os governantes à sua volta tinham. Mas outra coisa que faz Daniel diferente, irmãos, é que Daniel viveu a sua vida tridimensionalmente. Passado, presente, futuro. Com relação ao tempo. Daniel tinha a realidade do passado, o porquê que o povo estava ali, e Daniel tinha a visão do presente, o que Deus queria que eles fizessem ali naquele momento. Mas Daniel também sabia do que Deus estava planejando fazer. Séculos, milhares de anos depois. Eu não sei se os irmãos já cruzaram com esse texto, mas é uma das únicas vezes que Jesus põe nome. Normalmente diz assim como diz os profetas. Jesus refere a Daniel como o profeta. E você, quando ler Daniel, você é impulsionado a ler Apocalipse.
E quando você cruza as informações de Daniel com a de Apocalipse, você vê que tinha uma única pessoa falando todas aquelas coisas, revelando tudo aquilo, que é exatamente o Espírito Santo de Deus. Daniel recebeu uma série de visões conflitantes. E ele começa a jejuar e a orar, porque aquilo era muito pesado para ele. Ele queria buscar significados que ele ainda não tinha significados. O texto diz que ele teve entendimento. Olha o verso 3. É o 3 mesmo, é? Não, 3 não, irmãos. Eu estou no texto errado aqui, desculpa. Não, lá em cima. Verso 1. Cujo nome é Beltesazar, a palavra era verdadeira, envolvia o grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão, mas havia algo que ele ainda não sabia. E ele buscou isso diante de Deus. Ele orou, buscou. Até o ponto em que no verso 20, Deus envia um anjo a Daniel e diz a ele que o anjo estava ali para dizer-lhe o que estava escrito no livro do futuro. Ele estava ali para dar a Daniel conhecimento daquilo que estava para vir. Agora, nesse interregno, muitas coisas aconteceram. E é aqui que eu quero começar com os irmãos. No verso, nós fomos, irmãos, até o verso 9. E nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Nós chegamos, Daniel, no seu contexto geográfico, histórico, revelação, a presença, a visão, foi profundamente impactante na vida de Daniel e das pessoas que ali estavam. Só Daniel viu, mas todos sentiram o impacto de que algo extraordinário estava acontecendo, porque fugiram e esconderam com temor. E Daniel desmaia. Verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou aos lábios. Então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Que Deus nos abençoe nesta palavra. Irmãos, que momento fantástico. Que momento extraordinário. E a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, com este texto, nessa dinâmica que o texto apresenta, é que Deus está atento às minhas e às suas orações. Primeira coisa maravilhosa que nós encontramos nesse texto é sobre o relacionamento que Deus tem para conosco, e de fato Ele se importa quando eu oro. Não existe oração perdida, a menos que você não seja alguém que Deus vai ouvir. Porque Deus não ouve todo mundo. Deus não ouve todo mundo. Mas aos seus servos Ele ouve. Ele ouve os seus servos. Eu e vocês somos servos do Senhor. Então Ele me ouve. Quando eu clamo, Ele me ouve. E nós encontramos, irmãos, essa belíssima imagem de Deus ouvir-nos no hino 40, versículo 1 do Saltério. O que diz lá? Hein? Esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Está lá no Saltério. O povo de Deus cantava isso, irmãos. A primeira lição do verso 12 é exatamente isto. No primeiro dia que você se aplicou o seu coração em compreender e humilhar perante o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa dessas palavras é que eu vim. Então, irmãos, a oração, Deus é assim, Ele é soberano, irmãos. Não é porque Ele dependa de mim ou de você, é porque Ele nos deu o privilégio de participarmos dessas realidades celestiais. Eu e vocês. Não é só Daniel, é eu e vocês. Claro que Daniel numa dimensão muito maior do que a minha e a sua. Mas ainda tem muito que Deus quer fazer e que Ele está esperando eu e vocês prostrarmos o nosso joelho em terra. E clamar. E esperar.
Primeira lição. Foi por causa das tuas palavras. Pense nisso, irmãos. A minha oração, ela move, ela movimenta os céus. Essa é a dinâmica do texto que transmite ao meu coração essa lição. O anjo do Senhor está dizendo a Daniel, Daniel, você colocou o seu coração, é uma oração de alma, irmãos. Não é uma reza, não é nada repetido, é algo que brota da sua alma. Eu estou aqui, Daniel. Pensa que conforto! Esse camarada está em jejum há 21 dias. Ele está fraco. Ele está com a sua alma esperando um Deus que ainda não chegou. Pessoas estão assistindo à sua luta com Deus. Estão perguntando até quando esse velho vai ficar desse jeito. Ele birutou, caducou. Ele está dizendo, Senhor, 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 Senhor. Aí o anjo chega e diz desde o primeiro dia. Um Deus que ouve. Esperei com paciência, busquei com paciência pelo Senhor. Em outro hino do Saltério, o hino 18, verso 16, o hinólogo diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei o meu Deus por ajuda, Ele ouviu a minha voz do seu santo templo, e o meu grito de socorro diante dele chegou aos seus ouvidos, o meu clamor. Deus ouve as orações, irmãos. Deus nos ouve. Nós somos seus filhos. Em Cristo, Jesus conquistou acesso ao Pai por nós. Você sabe de uma coisa e o mundo sabe disso. Quantos pedidos de oração você recebe quando as pessoas sabem que você é crente? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Eles sabem que às vezes eles não sentem, mas eles sabem que Deus vai ouvir-nos. Deus ouve as orações, irmãos. E uma das grandes coisas que o inferno faz nas nossas vidas é tentar impugnar no meu e no seu coração o caráter amoroso de um Deus que se preocupa conosco. Caráter de Deus, amoroso, que se preocupa. Ele quer dizer assim, está vendo? Ele não se importa com você. O presbítero Sirtes me deu num telefonema antes de ontem, né, presbítero? Conversando sobre vários assuntos. Ele perguntou pelo carro, eu disse, meu irmão, num país de corrupto, você não precisa esperar nada, a menos que Deus mova poderosamente. Aí ele saiu lá com a palavra de presbítero e diz assim, o senhor se lembra daquele texto quando Jó, aliás, o inferno chega diante de Deus e fala, mas é claro que ele vai pregar sobre segurança. O senhor nunca deixou levar nada dele. Deixa levar o carro que ele comprou para a esposa dele, para ver se ele continua confiando no Senhor. Para ver se ele não vai sair e fazer seguro dos próximos. Foi isso que o presbítero me falou. Os irmãos acham que isso não passou pela cabeça. Deus amado, de que valeu
eu ser boca do Senhor, pôr a cara para bater, ser vidraça em todos os lugares, dizendo que o Senhor poderia segurar as minhas coisas. O que aconteceu com o Senhor? Aí o inferno começa a assustar, tá vendo? Te falei, ele não segura. O que ele quer destruir no meu e no seu coração é exatamente impugnar o caráter amoroso de Deus, de que ele importa, de que o que importa, um carro, uma casa, de que ele importa, e o que ele importa é muito maior do que qualquer outra coisa. Deus se importa. E o que Deus está dizendo a Daniel, Daniel, não foi perdido, Daniel, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, há um caminhar, Deus despachou desde o primeiro dia, e a sua oração é a razão pela qual eu estou aqui, as tuas palavras. Ou seja, o derramar do coração daquele profeta de Deus, velho, já idoso, imagina a carga. 80 e dedéus. Se eu estou sentindo peso aos 58, e isso não foi nada sobre as minhas costas, comparado ao que Daniel teve, ele era tão homem quanto eu e vocês. Agora chega, acalento, depois de 21 dias. Deus diz assim, eu lhe ouvi desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Às vezes, irmãos, a gente pergunta assim, por que orar? Porque Deus não está ouvindo. Não está acontecendo nada. Deus não importa. Para que você fica orando? Deus não importa. Se ele importasse, ele já teria respondido. Se ele já teria trabalhado. Mas o texto diz para mim e para você que Deus se importa e Deus ouve. Essa é a primeira lição. Segunda lição, irmãos, é que Deus não só ouve as nossas orações, Ele nos ajuda. Como isso é gostoso. O anjo chega para nos ajudar. Deus despacha. E Ele despacha com realidades espirituais destinadas e definitivamente em direção a mim e a você. Nós já achamos, irmãos, que Deus não direciona, a realidade não age. Deus está agindo, irmãos. Deus está agindo. Deus não apenas ouviu, Deus agiu. Vamos de novo para o saltério. Vamos lá ainda no Salmo, no hino 40 do saltério, verso 1, 2 e 3. Alguém leia lá. E eu quero ir lá para o hino 18 e ler 6, 9, 16 e 17. Ele não ouve e cala, ele ouve e age. O que diz lá, irmãos? O hino 40, 1, 2 e 3. Vem as coisas fantásticas.
Ele agiu. Eu clamei, Ele tirou-me do lamaçal do pecado, Ele arrancou-me do lugar onde eu estava e encheu o meu coração e me fez cantar algo que eu ainda não tinha cantado, algo novo. Deus ouve e age. Ele age, irmãos. Ele age. Ainda que para mim e para você esteja demorando. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que os propósitos de Deus estão sendo feitos com relação ao meu carro. Não tem dúvida nenhuma. Ele ainda é meu. Está no meu nome. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele está lá fazendo o que precisa ser feito. Que eu não sei o que é. Eu não sei o que é, irmãos. Mas eu sei que ele está agindo. Ele está agindo. Salmo 18, 6, primeiro, depois o 9, 16 e 17. O hino é o salmo. Eu estou falando hino para vocês irem aprendendo que os salmos é um inário. Chama-se saltério. E que não é capítulo, é número. Se é um saltério, é número. Vamos lá. Pode ler. 18. Olha que coisa fantástica. O 9. Pode ler. Dezesseis e 17. Isto. Mãos estendidas e agindo. Mãos estendidas e agindo. Deus ouve e age. Mas aqui, irmãos, nesse interregno, enquanto eu oro, Deus responde, alguma coisa está acontecendo nas regiões celestiais. O que está acontecendo? O inferno não quer que chegue. E eu vou deixar isso para a quarta que vem. Sabe por quê? Porque se eu falar isso aqui, não falar o próximo, vocês não vão entender. Vocês vão sair com uma visão meio truncada. Então eu preciso de falar isso que eu vou falar para vocês, mas eu preciso de terminar. E eu não vou ter tempo para terminar. Eu preciso de completar isso aqui que eu vou falar nesse versículo. O que está acontecendo aqui? E eu preciso de terminar, porque senão você vai sair daqui achando que o seu pastor tem um problema. Que ele leu muito Peter Wagner. Mas uma coisa, irmão, você pode levar para casa. É que Paulo sabia disto. Paulo sabia que a minha e a sua oração não é um blá 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 que acontece apenas nessa dimensão. Quando eu oro, Deus ouve e age. Quando Deus age, eu só não movi, irmãos, com a minha oração os céus, mas também o inferno. Não esqueçam disso nunca. Agora, põe uma coisa no seu coração. O inferno tem a ver com Deus fazer essa batalha, não eu.
A minha é orar a Deus. Porque eu e vocês não sabemos exatamente nada sobre as regiões celestiais. Eu sou mais velho de formado, mais tempo de pastor. Não sei nada. Pastor Paulo, um pouquinho mais novo, pouquinho nada, muita coisa mais novo. Também não sabe nada. E o pastor Lucas, jovem, aí que não sabe mesmo. Mas nós precisamos saber de uma coisa, que a minha e a sua luta em oração tem a ver com principados e potestades. E que quando eu dobro o meu joelho em terra, eu instauro uma batalha. E nós já aprendemos com Daniel, todos os dias, irmãos, da minha e da sua vida como crente, nós estamos numa batalha. Não brinque com isso. Não brinque, você não está de férias. A partir do momento em que você foi revestido no sangue do Cordeiro, você é um guerrilheiro. E mesmo que você não queira, você já está na batalha. Simplesmente por fazer parte do projeto de Deus. E não é fácil. Agora, essa batalha lá, ela é de Deus. Comentei ontem com o pastor Lucas sobre uma das experiências mais fantásticas para a minha vida. Foi quando eu descobri que o meu ministério não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Num embate demoníaco. Você estava lá, Cida? Cida, você estava? Não, né? No dia com seu sogro, você não estava, né? Não, não. Irmãos, quando o inferno aparece, você tem que desaparecer. Para Deus aparecer e fazer o que Ele precisa de fazer. Subjugar o inferno. Esse texto, o que vai me dizer é exatamente isso, o cerne do que nós vamos continuar dizendo é o seguinte: a batalha nas regiões celestiais é o Senhor que cuida dela. Porque eu e vocês nem sabemos as dimensões dessa batalha. E somos pigmeus para entendê-la e para enfrentá-la. O que eu preciso fazer é o que Daniel fez. Comprometer-me com o Deus que me ouve e orar. Confiar nesse Deus e esperar que Ele vai agir. E já está agindo. E pronto, acabou. E eu preciso de cumprir o que Jesus disse. Eu não posso deixar de orar. E eu quero levantar uma pergunta para você ir para casa, não tão leve. Se Daniel tivesse parado de orar, no quinto dia, o que teria acontecido? Outra pergunta. Foi a oração de Daniel que fortaleceu os braços de Gabriel ou Miguel para a batalha?
Vá para casa com isso e mastiga esse negócio. Porque eu preciso de entender essa é a dinâmica do texto. Eu preciso entender isso. Então, quarta-feira, a gente mastiga esse negócio e eu vou para o final. Porque eu não posso jogar para vocês o que eu vou jogar sem ter o final. Mas mais ou menos é isso que eu acabei de dizer. Hein? Já está difícil. Mas tem mais perguntas aqui, né, pastor, nesse texto, que o nosso mestre, uma das pessoas que nós devemos respeitar muito na nossa igreja, é o pastor Nicodemos. Augusto Nicodemos. Ele é um homem crente que tem uma vida tremenda com Deus, apesar de ser um catedrático. É um das cabeças pensantes que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem. E ele tem um livro que eu não li para ele não me influenciar mais, que é Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Se você ainda não leu, leia. Você já leu esse, Jaziel? Então leia. Somente você que está querendo ir para o seminário, leia, porque é um negócio que vai pegar lá no seminário. Esse texto você vai, na exegese, esse texto vai pegar fogo no seminário. Pelo menos na minha época pegou. Na sua pegou também? Pegou no seu ou não? Mais ou menos. Ah, vocês estão muito light, hein? Foi dar palestra lá nessa época? Então, ele é bom. Se você quer conhecer mais sobre isso, leia Nicodemos primeiro. Não leia Peter Wagner primeiro, leia Nicodemos primeiro. E depois que você ler Nicodemos, leia Peter Wagner. Hein? Aí você vai ver a diferença entre um e outro. Hein? Ela não sabe o que ela está falando. Senhor, perdoa-lhe, porque ela não sabe o que fala. Diga isso aí, Richard. Se fosse essa batalha espiritual, isso era muito fácil. Mas é isso mesmo, é uma luta. Tá certo assim, irmãos? Helenita, nós estamos orando por você. Pelo Chiquinho, pelo Maranata. Tem mais algum evangélico que vocês conhecem, que está no pleito da vereança aí? São tudo maluco esse povo. Agora, se Deus está mandando, é igual mandar para a África, pastor. Viu, Ti? Como é que pode ir para a África? Está matando a esposa lá, então, os caras que Deus levou esses camaradas para a África, fazer o quê, né, Timóteo? Então tem que ir. Então é igual ele, se Deus está mandando fazer o quê? Vamos lá. Vamos. Todos são de casa. Todos são. O senhor também já é de casa, né? Todos são de casa. Todos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pastor Paulo vai nos dirigir a Deus na oração. Deus ouve a oração e age. Isso tem a ver comigo e com você. Vamos orar, irmãos. Oremos, queridos. Deus e querido Pai, Amém. nessa noite abençoada na tua casa, Obrigado. nos deleitamos na tua palavra que é viva, eficaz e fala o nosso coração. E ela nos ensina, Pai, do teu poder, da tua soberania. Que nós, como os teus filhos, teus servos, em todo momento, em toda situação, devemos, Pai, orar e descansar no Senhor e confiar que o Senhor age, que o Senhor opera conforme a tua vontade, no teu tempo, que nada pode impedir o teu agir, mesmo que o inferno se levante. Sim, Ó Deus, ele não é páreo para o teu poder, porque a vitória é tua através do sangue do Cordeiro. E nós que estamos com o Cordeiro também, ó Deus, somos mais do que vencedores. Sim. Não por nós mesmos, mas Sim. por causa daquilo que Jesus fez, daquilo que ele é e nos concede vitória. Amém. Fortalece Senhor. nossa fé, Sim, nossa Deus. esperança, Sim, nossa confiança no Senhor. Sim, E dá-nos aquela alegria, aquela disposição de estar na tua presença, na tua casa, Deus. fazendo a tua obra, te servindo, ó Pai,
para Sim, mostrar Pai. a esperança que temos Sim. para esse mundo, Pai, que não tem esperança, Sim. esse mundo, ó Deus, que vive caminhando, Deus, ó Deus, com amargura, com tristeza, porque olha, ó Deus, para a dificuldade e vê desespero, morte e sofridão. Oh, Nós Deus, vemos essas coisas, mas vemos principalmente, Pai, a vitória que há no Senhor. Deus, amém. oramos pela política do Brasil, pelos Sim, governantes, Pai. ó Deus, que também nos afeta. Senhor, olhamos tantas situações difíceis, mas nós continuamos a clamar ao Senhor. Vem com Amém, graça, com misericórdia, com providência, Pai, mudar a história desse país, dessa nação, amém, Senhor. dos seus governantes, ó Deus, para que possam governar com justiça, no temor do Senhor, para o bem Amém, desse Senhor. povo, ó Deus, tem misericórdia. E abençoa Amém. a tua igreja, que ela possa continuar te servindo em todo o tempo. Ó Amém, Deus, Senhor. leva-nos para casa com paz, com alegria, e dá-nos uma boa noite de descanso de renovo, e que amanhã, ao acordarmos, possamos nos prostrar aos teus pés, em nome de Amém, Senhor. Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos.